Jesus, ela literalmente preparou o corpo dele para ser crucificado. Essa mulher, ela estava nesse lugar de intimidade. Hoje a gente vai falar sobre lugar de intimidade. E lendo aqui, esse lugar de intimidade, ele não é um lugar físico, sabe? A gente tem a passagem bíblica que fala sobre entrar no seu quarto e orar para o seu pai em secreto, mas o lugar de intimidade, ele não se restringe a um espaço físico. O lugar de intimidade, ele está totalmente ligado com o seu espírito. É um espírito que adora em espírito e em verdade. E já lembrando aqui da mulher samaritana, né, Jesus, ele encontra com ela e ela fala assim, nem precisa abrir, tá? João 4, no versículo 20. Ela fala, por que os judeus insistem que Jerusalém é o lugar de adoração, enquanto nós, os samaritanos, afirmamos que é aqui, no Monte Gerazim, onde os nossos antepassados adoraram? E Jesus respondeu, creia em mim, mulher. Está chegando a hora em que já não importará se você adora o Pai nesse monte ou em Jerusalém. Vocês, samaritanos, sabem muito pouco a respeito daquele a quem adoram. Nós adoramos com conhecimento, pois a salvação vem por meio dos judeus. Mas está chegando a hora em que de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade. O Pai procura os que adoram desse modo. E eu quero que a gente tenha esse entendimento, antes da gente começar a falar sobre o lugar de intimidade, que a gente entenda que esse lugar de intimidade é um estado de entrega, de conexão profunda com Deus. A gente precisa ter esse entendimento. E esse mês a gente está lendo o livro de Atos, né? E no livro de Atos, hoje eu trouxe aqui, são 4 pontos em que a gente pode enxergar este lugar de intimidade e um resultado desse lugar de intimidade nas nossas vidas, né? E é incrível que, para mim, está sendo uma experiência muito maravilhosa, gente, não sei para vocês, de ler de novo o livro de Atos, o quanto é bom, assim, a gente ler dessa forma corrida, né? Não os trechinhos, porque a gente vai se conectando cada vez mais ali, né? Com o que estava acontecendo e um capítulo se liga com o outro, e é maravilhoso. E se vocês estiverem lendo aí, vocês vão perceber que os maiores moveres de Deus, eles aconteceram ali em ambientes de intimidade. Aconteceram em lugares onde havia intimidade. E eu sei que aqui a grande maioria é cristã, não sei se tem alguém que não é cristão aqui, mas pelo que eu sei, a grande maioria das meninas aqui frequentam uma igreja, enfim, né? Mas a gente que frequenta a igreja, a gente tem aquela coisa de estar ativo em vários ministérios, em várias coisas, fazendo, e nesse meio a gente esquece da intimidade com Deus, né? A gente às vezes fica até, eu vi até um conteúdo, foi hoje, eu acho, que a pessoa falou assim, não adianta, por exemplo, você ficar até meia-noite na igreja, acordar 7 horas da manhã e ficar até meia-noite, e no dia seguinte você não conseguir acordar meia hora antes para ter um tempo de intimidade com Deus, né? Fazendo. Então, eu queria também trazer essa consciência para a gente, de que esse tempo, esse lugar de intimidade é um desafio para nós, até nós mesmas que somos cristãs, a gente que tem vida com Deus, para nós é um desafio e é uma busca constante, uma busca incessante. E aí vamos lá para esses pontos que eu queria trazer aqui para vocês, né, lá no livro de Atos. O primeiro ponto, lá no comecinho de Atos, os discípulos, eles sobem, lá em Atos, vamos abrir aí, Atos 1, do versículo 13 ao 14. Os discípulos, eles sobem ali para um lugar, antes de tudo começar, antes de acontecer o avivamento ali em Atos 2, que em algumas versões da Bíblia é chamado de cenáculo. Na minha versão, ele diz, subiram à sala no andar superior da casa onde estavam hospedados, ou seja, eles se reuniram ali como igreja, juntos. Esse lugar que a gente está aqui, esse momento que a gente está aqui, seria uma espécie de cenáculo. É um ambiente em que aquelas pessoas que querem buscar Deus, elas se juntam ali
em oração. E aí fala que estava Pedro, João, todos os discípulos, a mãe de Jesus também, os irmãos de Jesus, todos eles se uniram em oração, olha só que interessante, com um só propósito. Todos eles estavam unidos ali em oração com um só propósito. Qual era esse propósito? Eles já estavam se preparando para aquilo que ia acontecer em Atos 2. Era uma busca incessante por essa intimidade. O propósito deles ali era única e exclusivamente intimidade. Eles queriam estar mais perto, eles queriam o Espírito ali sobre eles. E esse cenáculo, esse momento, foi uma preparação para que eles fizessem tudo que a gente vai ver durante o livro de Atos, né? Então, esse ambiente desse cenáculo é um ambiente de espera, é um ambiente de oração e é um ambiente de unidade, né? Toda preparação espiritual, tudo aquilo que Deus quer fazer na nossa vida, pode perceber, ela vai começar num lugar de intimidade, num lugar secreto, num lugar onde Deus vai agindo primeiro sem que as pessoas vejam, né? Para depois te dar aquele empurrão, vai, é agora, né? Então, às vezes também a gente se atropela, a gente, na pressa, a gente acaba perdendo de revelar aquilo que Deus quer fazer através de nós, né? E também a gente acaba perdendo essa confiança no tempo de Deus, né? Porque Deus tem um tempo perfeito para tudo. E esse é um processo de preparação. Então, o cenáculo é o lugar que prepara, onde a intimidade vai preparar o coração. Ele prepara o coração dos discípulos para seguirem fazendo o trabalho de pregar o evangelho, ir por todo o mundo e pregar o evangelho. Esse foi o primeiro ponto. O segundo ponto, o Pentecostes, né? Atos 2, o conhecido ali, momento em que o Espírito desceu, e a intimidade, no segundo ponto, quer dizer que ela atrai a presença. Então, primeiro, ela prepara o coração, e em segundo lugar, ela vai atrair a presença de Deus, do Espírito Santo de Deus. Em Atos 2, depois se vocês quiserem ler, né, Atos 2, 1, do 1 ao 4, fala sobre esse momento em que o Espírito Santo desceu e todo o povo foi tomado ali pelo Espírito Santo. Foi derramado nessa união. Pode ver que eles não vão dar grandes ênfases sobre o lugar específico onde eles estavam, sobre a região específica onde eles estavam. Eles dão a ênfase para essa união de pessoas sedentas por Jesus, né? Então, o Espírito Santo de Deus ele pode ser derramado em qualquer lugar, contanto que existam corações quebrantados, pessoas sedentas por mais dele, mais um coração que busca, um coração que anseia pela presença de Deus. E é incrível como esse ambiente de oração, ele vira um ambiente de poder, né? Um ambiente onde a manifestação do poder de Deus foi muito forte, muito forte. E, gente, como eu anseio por isso, como a gente precisa ansiar por isso, né? Lendo Atos 2, assim, meu coração pulsava de, meu Deus, imagino esse momento, eu imagino o poder, assim, como devia ser palpável a presença do Espírito Santo de Deus. E como a gente hoje, muitas vezes, vive vidas frias mesmo. A gente, até mesmo uma oração muito fria, muito morta, a gente vive momentos muito rotineiros, assim, né? Não que sempre a gente precisa estar lá, né? Mas a presença de Deus é uma presença viva, né? O Espírito Santo é algo que aquece os nossos corações e que nos levanta mesmo, né? Então, essa intimidade com Deus, ela vai preceder ali, vai ser antes de um avivamento pessoal e também coletivo. Também recentemente a gente teve uma conferência na nossa igreja sobre avivamento. E a gente falou muito sobre nós não estarmos preparados para esse avivamento. A gente não está se preparando para isso, a gente não se coloca no lugar de querer viver um avivamento, né? Com a típica frase, minha vida está corrida, estou na correria, não está fácil, ai, estou fazendo tanta coisa, não está dando tempo. E o Espírito Santo está aqui, batendo a porta, ele quer falar, ele quer agir,
e a gente não tem dado espaço, não tem dado espaço para que ele se mova entre nós. Então, mais uma vez reforçando esse segundo ponto, a intimidade ela vai atrair a presença de Deus, assim como a gente vê em Pentecostes. Um terceiro ponto, e aí esse texto ele não é tão conhecido assim, né? É um momento em que Pedro ele sobe no terraço. E nesse momento, a gente vê que a intimidade, ela revela o novo de Deus. Esse texto eu vou querer ler com vocês, ele está em Atos 10. Quem puder abrir aí, eu queria que alguém lesse. Eu ouvi a voz de vocês. Atos 10, do 9 ao 16. Quem se candidata? Não vale a Rebeca e a Amandinha, que são do grupo. Deixa eu ver aqui se tem alguém disponível para ler para nós. Eliana, você lê para a gente? Atos 10, 9 até o 16? Leio. No dia seguinte, indo eles de caminho, estando já perto da cidade, subiu Pedro ao irado por volta da hora sexta, a fim de orar. Estando com fome, quis comer, mas enquanto lhe preparava a comida, sobreveio-lhe um espécie. A minha Bíblia está escrito assim, tá? Ok. Então viu o céu aberto e descendo um objeto como se fosse um grande lençol, o qual era baixado à terra pelas quatro pontas, contendo toda sorte de quadrúpedes, répteis da terra, aves do céu. E ouviu-se uma voz que dirigia a ele: levanta-te, Pedro, mata e come. Mas Pedro replicou: de modo nenhum, Senhor, porque jamais comi coisa alguma comum, imunda. Segunda vez a voz lhe falou: ao que Deus purificou, não consideres comum. Sucedeu isto por 3 vezes e logo aquele objeto foi recolhido ao céu. Aí, até aí. Obrigada, Eliane. Não. Gente, aqui nesse momento, para quem não entendeu, como assim? Tá mostrando um monte de animal, um monte de coisa aqui, o que isso quer dizer, né? O que Deus, depois se vocês puderem ler inteiro, né, vocês vão entender com mais clareza. Mas o que Deus estava querendo mostrar para Pedro aqui? Até então, na visão dos apóstolos, a missão deles era pregar para outros judeus. A missão deles era para que outros judeus fossem salvos, o chamado povo de Deus, para que essas pessoas caíssem na real. Eles não tinham a visão de que os romanos, por exemplo, que não eram judeus, os gregos, enfim, os povos, outros povos que eles eram, que na Bíblia é chamado de os gentios, eles não tinham essa visão de que esses povos poderiam ser salvos. Né? Para eles, a salvação era somente para os judeus. E nesse momento, no momento de intimidade, em que Pedro sobe no terraço para orar, Deus dá uma visão para ele. Deus mostra o que ele quer fazer. Algo que para Pedro, até então, era errado, digamos assim, né? Deus mostra vários animais que na cultura dos judeus eles não comem. Então ele mostra, olha, come. Nesse momento eu estou mandando você comer. E não considere eles impuros. E Pedro ali na sua tradição, e Deus aqui, vocês vão ver depois se vocês lerem, que Deus vai mostrando para ele até ele entender. Eu quero que vocês preguem para os gentios. Vocês não vão pregar somente para os judeus, né? E Deus dá essa revelação para Pedro. Gente, como deve ser incrível, assim, você entender o agir de Deus e você ter tanta intimidade, você tá tão, assim, dentro, imerso nesse lugar de intimidade, a ponto de Deus revelar os segredos dele para você, a ponto de Deus te revelar o que ele quer fazer no mundo, no universo, né, em tudo que existe, ele te fala, olha,
Talita, olha, Rebeca, eu quero fazer tal coisa. Comece a agir dessa forma, porque eu quero fazer isso nesse lugar. Gente, só um lugar de intimidade pode proporcionar isso pra gente, em Deus. É incrível ver como a intimidade ela vai trazendo discernimento, além de uma tradição, além de algo que está ali, que a gente já está acostumado, que é o padrão, sabe? E Deus vem e revela algo novo para Pedro. Isso através do lugar de intimidade. O último ponto que eu queria trazer aqui é um momento aqui que a grande maioria conhece esse texto, que é a prisão de Paulo e Silas. O que a intimidade traz nesse momento? Ela liberta no meio da dor. Gente, pensa que eles estavam ali presos, né? Paulo e Silas presos por pregar o evangelho, né? Se a gente parar para pensar, é uma injustiça. A gente, quando sofre qualquer tipo de injustiça, a gente fica indignado, né? E eles estavam fazendo a coisa mais pura que existia, pregar o evangelho. E eles foram presos, eles foram jogados numa prisão. E ali na prisão, justamente num lugar de dor, num lugar de tristeza, foi um momento em que eles louvaram e adoraram a Deus. E essa intimidade deles com Deus virou assim um altar mesmo de adoração a Deus. Transformou a situação em que eles estavam. Transformou a ponto de das pessoas se converterem, o carcereiro e a família dele se converterem, sabe? Uma prisão ali, um momento de dor foi usado para que a glória de Deus se manifestasse, para que Deus agisse na vida daquele povo. Então, a gente precisa entender que a intimidade com Deus ela não vai depender das circunstâncias. Algumas meninas sabem aqui recentemente, né, que eu perdi um bebê, perdi a gravidez, eu estava grávida de 5 meses, faz uns 40 dias, né? E, gente, como esse momento no momento de dor, ele é um momento realmente que, se a gente tem intimidade com Deus, a gente sente esse cuidado dele, a gente sente a manifestação do poder dele, a gente vê ele agindo através da situação que você está passando, né? Enquanto eu estava ali, e aí eu queria trazer esse ponto que é muito importante. Quando eu estava ali passando por esse momento de dor, eu recebi muitas pessoas, inclusive muitas aqui também do devocional, muitas pessoas da minha igreja, de vários lugares, falando: eu estou orando por você. Estamos orando por você. E, gente, era assim, eu sentia literalmente assim, eu sendo pega no colo, um cuidado de Deus ali durante aquele momento de dor, e a manifestação da glória de Deus me dando paz, sabe, diante de tudo que estava acontecendo, que enquanto eu estava lá, eu falei: só pode ser a oração de todas essas pessoas, só pode ser essa junção da oração de cada pessoa ali clamando pela minha vida. E, de fato, a intimidade, ela vai te libertar no meio da dor. A intimidade, ela vai trazer libertação para a sua vida, vai trazer libertação para a vida das pessoas ao seu redor, vai trazer transformação de mente, vai trazer o Espírito Santo sobre vocês. Eu sou uma prova viva disso, né? Apesar da dor, de fato, a gente sente a dor. A gente não passa ileso da dor, mas a gente caminha pela dor com um Deus que é poderoso, com um Deus que segura na nossa mão e que diz: eu tô aqui, eu vou te sustentar, e é surreal o sustento que Deus dá pra gente diante da dor. E foi isso que Paulo e Silas viveram, uma prisão, né? Deus, ele veio realmente ali quebrando aquela prisão e manifestando a glória dele. Aquilo foi um propósito dele, foi vontade de Deus, né? E eu não sei, muitas vezes também a gente está vivendo prisões emocionais, são prisões físicas, espirituais, e nesses lugares Deus também se faz presente. No momento da sua dor, Deus ele se faz presente. E para fechar aqui, eu queria que você refletisse onde está esse seu lugar de intimidade, né? Deus, ele, como a gente leu lá no começo, ele busca os adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Como está o seu coração, né, em adorar em espírito e em verdade? Esse adorar em espírito e verdade
Primeiro, o Espírito é o Espírito Santo habitando em nós, e nós adoramos sabendo que ele habita em nós e é uma expressão dessa vida em nós. E, em verdade, quem que é a verdade? Quem disse que eu sou a ressurreição e a vida, eu sou a verdade, eu sou o caminho, a verdade e a vida? Jesus disse isso. E a verdade, a gente só encontra em um lugar, na palavra de Deus. Então, uma intimidade que ela vem em espírito. Então, é o Espírito Santo habitando em nós e o nosso espírito se enchendo cada vez mais dele, e em verdade, entendendo e conhecendo a palavra de Deus, conhecendo Jesus, buscando a face de Cristo em nós. Essa é uma adoração espírito em verdade, e isso nos leva para um lugar de intimidade. Amém? E eu sei, de repente, Deus está te usando aí, está usando um cenáculo, como a gente viu no começo, um quarto, um lugar específico. Deus, ele pode te direcionar a estar em algum lugar ali para buscar mais intimidade com ele. Mas, de fato, essa intimidade, ela é algo totalmente espiritual, né? E eu queria que a gente observasse isso, que Deus, ele quer realmente voltar a se manifestar através de nós, sabe? Ele quer revelar a vontade dele para nós. Ele quer nos enviar para fazer a vontade dele. Ele não quer mais que a gente se alimente do leite, sabe? Tem a palavra lá que diz e Paulo fala que a gente está muito tempo se alimentando com leite, enquanto era para a gente já estar comendo uma comida de gente grande, né? Ou seja, a gente fica muito em coisinhas pequenas, enquanto era de fato para a gente estar se aprofundando em Deus. Era para, de fato, a gente estar vivendo uma intimidade com Ele profunda, sabe? Conhecendo Ele mais e sabendo dos segredos dele, ouvindo as coisas que Ele tem para falar, manifestando o poder dele, assim como em Atos. E até eu compartilhei esses dias, falando do Evangelho com ousadia, com coragem. É isso, esse é o resultado, gente, de uma vida em profundidade com Deus. Quando a gente se aprofunda em Deus, a gente não guarda só para nós. A nossa vida, ela transborda, ela dá frutos, é uma vida plena em Deus. Ela dá frutos, ela impacta a vida das pessoas ao nosso redor. E eu oro para que Deus desperte isso em cada uma de nós, esse lugar de intimidade. Se vocês conseguiram anotar aí, se você guardou na sua mente, que em nome de Jesus Cristo, essa semana a gente se aprofunde mais nesse relacionamento com Deus. A gente busque esse lugar de intimidade que está em nós. Amém? Antes da gente fazer as orações pelos pedidos de oração, queria orar aqui com vocês. Se você puder ir onde você está, feche seus olhos, fale com Deus, apresenta para Ele todas as suas dificuldades, tudo aquilo que tem te impedido de ter relacionamento com Ele. Peça para Ele te dar sabedoria, te dar a oportunidade de ter mais momentos com Ele, te dar estratégias no seu dia. Mas meu dia é muito cheio, eu não tenho tempo. Deus vai te dar estratégia. Deus vai te dar estratégia. Amém? Vamos orar? Pai, eu quero te louvar por essa palavra, Pai, que o Senhor colocou no meu coração e que o Senhor ministrou ao coração de cada uma das meninas aqui, Pai. Eu creio que cada uma que está aqui era exatamente quem deveria estar, porque o Senhor queria falar com elas, Pai. Senhor, nós ansiamos por esse lugar de intimidade, ó Pai. Nós ansiamos, ó Pai, por te conhecer mais. Nós ansiamos, ó Pai, para que o Senhor nos coloque nesse lugar do cenáculo, ó Pai, onde o Senhor prepara o nosso coração. Que o Senhor nos coloque, Senhor, assim como em Pentecostes, um lugar onde a sua presença é atraída, Deus. Nós queremos também ser assim como Pedro, ó Pai, ter intimidade a ponto do Senhor revelar o seu o novo de Deus, aquilo que o Senhor está fazendo, aquilo que o Senhor quer fazer através de nós, Pai. Que em nome de Jesus, assim como Paulo e Silas na prisão, o Senhor, em nome de Jesus, traga liberdade, Senhor, mesmo em meio à dor, que o Senhor liberte as vidas, que o Senhor manifeste a sua glória em meio à dor, tudo isso, Senhor, nesse lugar de intimidade, ó Pai, nós queremos te adorar em espírito e em verdade, queremos te conhecer, ó Pai, sermos íntimos de ti, Senhor, sermos chamados de teus amigos, ó Pai, aqueles que conhecem, Senhor, aqueles que te ouvem,
aquelas que estão sensíveis, ó Pai, para ouvir o que o Senhor tem para falar, Senhor. Silencia todos os barulhos ao nosso redor, silencia as nossas preocupações, a nossa correria, as outras coisas que muitas vezes a gente coloca como prioridade, ó Pai, que o Senhor seja a prioridade da nossa vida. O Senhor nos criou, Deus, para relacionarmos com o Senhor, para nos relacionarmos com o Senhor, para uma vida, Senhor, de intimidade, ó Pai, e no meio do caminho, Senhor, nós fomos nos afastando, e, Senhor, nós queremos voltar para esse lugar. Eu oro por cada uma das meninas aqui, Senhor, muitas que faz tanto tempo, ó Pai, que não oram, faz tanto tempo que não leem a Tua palavra. Senhor, muitas que oram, mas na verdade não se sentem mais próximas de Ti, Senhor. Muitas que se sentem cada vez mais frias, cada vez mais distantes. Que o Senhor, em nome de Jesus, aqueça os corações e nessa semana, Pai, que ao buscar a Tua face, que a gente sinta a Sua presença, que a gente sinta, Senhor, o Teu Espírito agindo em nós, em nossos corações. Venha, Pai, em nome de Jesus. O Senhor disse que deixaria o Consolador, que enviaria o Consolador, o Espírito da verdade. Senhor, nós clamamos para que seja sobre nós, ó Pai, se manifeste Espírito da verdade em nossas vidas, ó Pai. Nós queremos, Jesus, essa manifestação, nós queremos mais de Ti e menos de nós, mais intimidade com o Senhor, conhecer mais e prosseguir em conhecer a Ti, em nome de Jesus. Amém, Deus. Amém. Não sei se alguém quer falar alguma coisa, complementar. Carol, pode eu falar. Tô chorando aqui. Glória a Deus. Eu não sei o que foi isso, quer dizer, eu sei